Este programa tem o apoio de Casa dos Suecos. Olá, muitíssimo boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminhos da Consciência. O podcast onde exploramos os caminhos do autoconhecimento, da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal. E hoje estamos aqui com uma convidada que veio diretamente de Lisboa, mas que é filha daqui da Figueira da Foz, Dona Catarina. Se apresente, É verdade. por favor, Catarina. Renata, antes de mais, deixa-me agradecer o teu convite. Não podia deixar de o fazer. Estou mesmo contente por estar aqui, não só por seres tu, mas sobretudo e também por estar na Figueira, porque é bom voltar a casa. É uma casa que eu gosto de facto muito, é uma cidade que eu amo muito e, portanto, foi ainda mais especial o teu convite por ser aqui, não posso mentir. Eu não me esqueci quando você falou assim, nossa, és de Coimbra, eu sou da Figueira, amo aquela terra. Eu disse, ok, não me vou esquecer disso, Catarina. Eu sei, naquele dia, não é? Aquele dia ficou marcado. E você marcou muito, a tua presença marcou muito aquele momento e eu não ia deixar passar despercebido. Obrigada, Então, Renata. falei, ainda não vai ser agora, mas no momento certo, Vai Catarina acontecer. estará aqui comigo. E estás aqui. Sim, Então, que meu bom. muito obrigada desde já também por ter vindo, porque eu sei que, sobretudo nessa véspera de Natal, nessa altura tão... É mais complicado. Não é? Nós temos muitos compromissos e amigos para rever e compras a fazer, então você estar aqui, eu sei que Nada sou disso, eu vim especial. ver uma amiga também. Obrigada, exato. Olha, Renata, respondendo à tua pergunta, então, neste momento em particular, eu faço várias coisas. Eu posso dizer que, acima de tudo, sou consultora, porque é aqui que eu junto todos os meus ramos, mas eu dou aulas, sou professora em 2 universidades. É algo que eu gosto muito de fazer, já faço há muitos, muitos anos. Além disso, sou também consultora de moda e imagem, mas se calhar numa perspectiva um pouco diferente daquilo que é mais comum, porque junto o comportamento à área da imagem, ou seja, todos os meus programas são programas totalmente holísticos. Resumindo e baralhando, o diagnóstico não é feito única e exclusivamente com base no tema da percepção corporal, mas também naquilo que a pessoa quer criar enquanto imagem futura. Portanto, trabalhamos muito os temas do employer branding e é aí que eu me movo. Além disso, faço muitos trabalhos de moda e em janeiro andam por aí umas novidades para chegar, porque eu gosto muito de moda, de costura, de modelagem e, portanto, andam por aí umas coisas que vão acontecer no próximo ano. Tenho a certeza que 2026 vai ser um ano em que eu acho que vou conseguir finalmente ter tempo para projetos que em 2025 não deu, não consegui chegar lá. Mas 2026, com toda a certeza, será o ano. Acreditando no fluxo da vida. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Catarina, eu fico maravilhada com a sua postura, a tua forma, a tua elegância. E eu pergunto, a tua formação de base, o que foi? Foi já ligado a isso? Me conta lá no princípio de tudo, antes de ser a Catarina que está aqui na minha frente. É toda uma história. E ainda bem que estamos a falar dela, porque às vezes eu acho que nós tomamos decisões muito no início da nossa vida, não é? E achamos que temos que ficar presas a essas decisões. E não é de todo verdade. Eu comecei por tirar gestão, tirei gestão em Coimbra, portanto aqui perto, e na verdade eu senti que não era exatamente aqui. A abordagem que nós temos no nosso curso é uma abordagem muito lata e, portanto, daria para agarrar uma série de coisas, mas eu senti que isto não é exatamente o que eu quero. Entretanto, eu decidi continuar o meu percurso académico, entrei em gestão de recursos humanos, fiz mestrado em gestão de recursos humanos e continuei para doutoramento na mesma área. A área de doutoramento já é muito relacionada com o comportamento. Sim. E foi aí que eu comecei, de facto, a mixar estes temas com tudo o resto. Portanto, é um trajeto, sabes, não é um trajeto propriamente linear e hoje em dia eu estou a estudar novamente, estou a fazer um mestrado em gestão de moda, isto mais uma vez para dizer que nós podemos sempre andar, sabes, andar assim um bocadinho de acordo com a curva, porque a vida não é linear, não é? Se fosse, mas não é de todo. Então o meu percurso foi sempre um percurso eu sempre tive muita coisa, sempre fiz muita coisa. Eu recordo-me, eu fiz dança durante muitos anos e fazia parte dos meus dias. Depois houve uma altura em que eu comecei a fazer também ginástica, depois houve outra altura em que eu decidi que tinha que fazer, enfim, eu fui sempre inventando, não é? Porque eu sou muito criativa. E quando me colocam barreiras, eu desisto. E, portanto, eu tinha uma carreira profissional, que depois certamente falaremos também um bocadinho sobre isso, mas tinha uma carreira profissional
que eu larguei já num estádio muito avançado e de muita responsabilidade, porque para mim já não dava. Eu preciso que me deixem viver e preciso de liberdade. Quando eu sinto que me retiram a liberdade, isto não é sequer num sentido negativo, é liberdade criativa, de fazer coisas diferentes, novas, eu de facto perco um bocadinho a vontade, sabes? E eu acho que foi precisamente por isso que eu fiz uma transição de carreira há pouco tempo, não é? Mas de facto a minha formação nada tem a ver com, quer dizer, é muito lata, não é? Não tem necessariamente a ver com moda e imagem, mas no entanto foi para aí que eu depois me direcionei, moda, imagem, comportamento, e é aí que eu estou, trabalho com muitas mulheres, que é o que me dá mais prazer, muito honestamente. Claro, ok. E sobre essa sua trajetória, qual foi aquele momento que você falou, nossa senhora, agora eu não sei, será que eu consigo? Aquele desafio, e depois que passou você fez assim, afinal de contas era mesmo necessário passar por isso? Olha, sabes que depois de 16 anos numa empresa, tu tens muitas dúvidas, não é? Tu não decides sair só porque... Não, tu decides sair porque tu sentes que tens que sair, que aquele é o momento. Eu já tinha sentido que era o momento há algum tempo. Só que eu tenho uma coisa, eu não consigo não olhar à minha volta. Eu não consigo não pensar nos outros. E eu senti que eu só podia sair quando a minha equipa estivesse preparada para eu poder sair. Então, esse foi um dos meus dilemas, que é quando é que é a altura certa para eu bater, entre aspas, com a porta, não é? Claro. Eu acho que essa era a minha grande preocupação, o que é que vai acontecer a seguir? Como é que eu seguro isto o melhor que eu consiga? Mas houve uma altura em que eu disse, a minha vida, não é? Não pode estar dependente disto, já temos que evoluir, temos que ir para a frente, mas eu confesso-te que tive algum medo, e tive medo. O medo faz parte, é o medo que nos... Sais do certo, não é? Para o incerto. Mas há uma coisa... Eu sempre tive algum receio, mas esse receio nunca me parou. E eu sempre disse, se eu sou boa a fazer isto, eu posso ser boa a fazer qualquer outra coisa. Exatamente. Porque eu, quando me dedico e quando eu me comprometo, tu podes ter a certeza que eu vou fazer o melhor que eu possa. Então eu pensei, se eu sempre fui assim, não é? Porquê que agora eu vou ser diferente? Não vou, não é? Eu tenho que confiar que vai correr bem, sabendo que não é? Pode haver aqui um período de transição complicado. Portanto, eu acho que, e aqui se calhar, muitas vezes também quando falo com os meus alunos que têm muitas dúvidas, e até com as minhas clientes, algumas também em transição de carreira, nós temos mesmo que nos focarmos em quem nós somos, não é? Naquilo que nós sabemos que somos capazes, e às vezes esquecer também um pouco o que está à nossa volta, porque nós vamos ouvir sempre pessoas que dizem, mas tens a certeza... Que loucura, você vai largar tudo isso para começar do zero outra vez. Como assim? Mas tu tens um emprego tão bom, mas tu tens tudo tão garantido, mas... Certo, mas e é isso que eu quero? Quando eu olho, não é? Quando eu penso, daqui a 10 anos, eu serei uma sofredora se estiver exatamente nesta posição e não tiver alcançado as coisas que eu gostava de alcançar. E é fantástico, Catarina, quando a gente vê alguém que simplesmente olhou e disse, eu já não caibo aqui. Eu quero mais. E eu costumo dizer, já repeti isso 1000 vezes e volto a dizer para quem está ouvindo agora. Eu sou uma eterna filha da insatisfação no bom sentido. Porque às vezes a satisfação dá o quê? A zona de conforto. Sim, claro. Eu estou satisfeita e não precisa mudar. Será? Claro. Será que está mesmo satisfeita? Pode ficar melhor, não é? Sim. Bom, mas era o que eu te estava a dizer, na verdade, Renata, eu acho que nós às vezes criamos histórias na nossa cabeça que não são verdadeiras. Eu lembro-me de temer aquela que seria a reação dos meus pais, por exemplo, e foi totalmente ao contrário, ou seja, não foi nenhum bicho de 7 cabeças, antes pelo contrário, foi, ok, a decisão é tua, tens a certeza? Sim, ok, tudo bem. Ou seja, eu acho que às vezes nós próprios criamos nas nossas cabeças um problema que não existe no final do dia. E é isso que nos limita. É nós pensarmos no que os outros podem eventualmente pensar sobre aquilo que nós pensamos fazer. Exatamente. Não é isto? E também tem algo que é inconsciente, que no fundo a gente tem essa conversa, esse diálogo interno, que é a espera de aprovação. Sim, filha, claro, é isso mesmo. Às vezes o pai sinaliza e a pessoa, agora sim, agora vai dar certo. Sim. E por mais que seja inconsciente,
é só uma confirmação que você precisava desse apoio, né? E isso nunca vem. A gente sente essa insegurança diante da situação e eu ouço em terapia os clientes dizerem, nossa, mas essa situação não era uma situação tão perigosa, por que eu precisei dessa aprovação? Mas isso não é só sobre o momento presente, é sobre todas as situações onde você se sentiu insegura e precisou da aprovação, da visão. Sem dúvida. Às vezes só a partilha com o pai, com alguém que era uma figura de apoio na nossa vida. E sabes que todos esses momentos e elementos têm muito impacto depois na forma como tu comunicas, por exemplo. Eu faço treino de comunicação e uma das coisas que eu deteto sempre no diagnóstico é que há de facto aqui algumas questões do passado que depois acabam por virar limitações. E se eu não for lá atrás tentar perceber onde é que a coisa, sabes, onde é que a coisa estagnou, eu não consigo ajudar a minha cliente. Portanto, por muito que eu lhe diga, atenção, posicionamento este, o tom de voz aquele, nananã, há qualquer coisa que ficou ali e que ela até pode fazer tudo certo quando está comigo, quando chega àquele contexto e àquela situação, ela bloqueia. A estratégia está montada, está tudo, não, vai fluir. Depois vem aquele bum. E agora? É aí que a coisa para. Não é o adulto que toma frente, vê-se nitidamente, né? Eu olho assim e falo, mas essa pessoa, um adulto tão bom no que faz, mas lá dentro tem uma criança, por ser acolhida, por ser vista. Houve ali de facto qualquer coisa. E às vezes é uma fome que não cala enquanto... E tu sabes isso tão bem, não é? Não é? Mas é verdade, eu acho que isso... É bonito também ver esse crescimento quando ele é bem feito. E o crescimento bem feito é esse. Não há outro. Não há como encurtar esse caminho, essa trajetória que todos temos que fazer. Eu mesmo, como terapeuta, acho que quanto mais mergulho... E ainda ontem eu ouvi de uma grande profissional, pressuposto, uma pessoa com muito conceito, disse-me assim, não, mas eu estou numa fase, acho que eu já não tenho nada que saber de mim. Eu digo o contrário. Quanto mais sei, mais eu sei que tenho muito, muito, muito nessa jornada. Claro que sim. E esse podcast Caminhos da Consciência é também sobre isso. Sobre essa consciência que nós precisamos ter para seguir a nossa vida. Lembrando da nossa espiritualidade, e eu lhe falo sobre espiritualidade. O que você... Qual que é o seu rito diário, o teu ritual diário? Ou qual que é aquele passo que você fala, não, isso é o que eu faço para cultivar e trabalhar a minha espiritualidade? Sabes que eu acredito muito no retorno. Ou seja, eu cada vez mais tento focar-me de forma muito concreta naquilo que eu quero e na forma como eu interajo com os outros, porque eu sei que aquilo que eu entrego, eu vou receber. Eu não me foco no receber, mas eu sei que a coisa vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Então eu tenho muito esta... Eu não consigo dizer-te, olha, a minha fé é esta. A minha fé é, acima de tudo, naquilo que o universo me vai entregando e naquilo que as pessoas me entregam. Porque as pessoas são o meu dia-a-dia, sejam os meus alunos, as minhas clientes, enfim. Então, é isto. Eu sei que quanto melhor eu fizer, melhor eu vou ter. A vários níveis, o meu sucesso, o sucesso deles e o meu, obviamente, a forma como nós vamos interagindo, a forma como eu vou recebendo aquele amor, não é? Aquela gratidão, sei lá, é tão bom tu ouvires alguém dizer, eu nunca pensei que eu conseguisse, eu nunca pensei que eu fosse capaz, eu sempre travei, eu nunca pensei que pudesse gerir uma equipa, eu sempre tive medo, não é? Eu vivo disto, para mim o alimento é esta gratidão, aquilo que me vai chegando. Agora eu sei que quanto mais eu der de mim, mais eu vou ter todos estes elementos. E eu jogo muito com esta coisa de tudo o que eu fizer, se eu fizer bem e bom, eu também vou ter um dia bem e bom. E é isso que eu tento levar a toda a gente, seja os meus alunos, seja as minhas clientes. E o poder da vida é exatamente isso, está em todos. Sim. Ninguém que está diante de nós não traz isso. Claro. Todos trazem algo para nós. E se a gente estiver aberto, a gente vai conseguir encontrar o melhor. E imagina, é muito errado tu achares que já não tens nada a aprender, como tu há pouco disseste, seja sobre ti ou sobre os outros. Eu tinha esta questão como uma referência, esta pessoa como uma referência. Escuta, é muito errado, porque
Eu estou a estudar com a minha idade agora, voltei a estudar. Eu adoro estudar, adoro saber coisas novas, adoro. E por outro lado, eu acho que nós podemos ter tanto a aprender com pessoas tão simples. Claro. Eu já aprendi tanto com atitudes de pessoas que eu não esperava, não é? Pessoas que valorizam o que está certo, Claro. pessoas que conseguem colocar-te o coração no lugar certo, que eu acho que às vezes nós temos que abrir se calhar um bocadinho mais a nossa mente. Expandir, abrir a visão para enxergar mais. E valorizar o que é de valorizar, sabes? Imagina, eu hoje de manhã estava a pensar, quando eu estava a costurar aqui a minha faixazinha, costurei ontem com a minha mãe, estava a pensar, acho que foi a primeira vez que fizemos um projeto juntas. Que Costura. lindo! E pensei, esta peça vai ser para sempre especial para mim, porque nós fizemos juntas. São coisas que pensas, mas porquê é que estás a valorizar isso? Porquê é que te lembraste disso? Não sei, porque para mim é importante. Que lindo! Eu gosto de pensar nestas coisas que são pequeninas, mas que me ajudam a respirar melhor, sabes? Claro, e sobretudo, às vezes no momento que a gente está vivendo a situação, a gente não consegue enxergar tudo. Mas quando passa algum tempo, você fala, uau! Ou Exato. quando passar, você estiver na sua casa, olhar para a roupa, era apenas um blazer preto. E Exato. hoje, né? Exato. Continua a ser um blazer preto, mas tem aí um amor, um toque. Tem um toquezinho, Tem um de toquezinho. um projeto conjunto. Um projeto conjunto e não é com uma pessoa qualquer. Claro, sim, claro. E a felicidade que eu vi também, obviamente, Nela, nos olhos mas dela, é. por estar a fazer parte disto. Ou seja, eu acho que todos esses pequenos momentos somados são mesmo importantes. E eu não via isto assim há uns anos atrás. Mas pronto, a maturidade também nos traz Claro, outras coisas, claro. não é? É assim, traz outras coisas para quem está aberto. Porque muitas vezes a idade chega e a maturidade não. A pessoa vê o mesmo e está aqui. E não consegue. Não consegue expandir, entendeu? Por causa das crenças limitantes, por causa dos medos que a pessoa não consegue dar aquele passo. É verdade. É sobre isso, né? É verdade. E cada um está no seu processo. É verdade. Cada um está no seu processo. Eu gostava que nós conseguíssemos também inspirar mais e mais pessoas nesse sentido, de tomarem as rédeas da sua vida. Da sua própria vida. Sabes? Eu no outro dia estava num workshop, estávamos a falar sobre journaling, portanto, tomar nota do nosso dia-a-dia, escrever e tal, e eu disse, 2025 foi importante para mim porque eu tomei controle da minha vida. E toda a gente, mas explica lá isso melhor, isso é tão forte. Mas é verdade, porque eu tomei as decisões que já devia ter tomado há muito tempo e que não tinha tomado por múltiplos e variados motivos, mas também porque havia ali qualquer coisa que me puxava para trás. Às vezes nós temos que lutar contra essa força invisível, não é? Que nos... O meio que a gente está tudo muito favorável e ele nos construiu, nós fazemos parte daquilo. Por mais que nós não estamos mal, poderíamos estar muito melhor. Mas há pessoas e situações que sempre se beneficiam se nós ficarmos ali onde estamos. Claro. Então vai haver sempre uma força muito grande para que a gente não saia de onde a gente está. Não é? Mas sobre semente, quando você falou, eu estava guardando aqui para falar. Quando a gente tem algo para entregar, todos os dias a gente entrega algo, mesmo quando a gente não vê, né? Eu ouvi daquela Sheila Cristina, você inspira pessoas que fingem que você não existe. Que a pessoa está vendo, está acompanhando e nunca vai lhe parabenizar e está tudo bem. Mas no momento certo, você vai ver, essa semente eu reconheço, não é? Então, por mais que no momento parece que não faz sentido, por mais que no momento não está acontecendo nada, não. No momento certo, a semente vai arrebentar e vai mostrar. A coisa vai acontecer. Vai acontecer. Então, por mais que a gente não veja no momento, não desacredita do que você está construindo, do teu sonho, da tua semente. Porque na estação certa, no momento certo, ela vai dar frutos. Ela vai nascer, crescer. E ainda, a partir dela vir outros, né? Falando sobre isso, e você também falou da questão, e já mudando novamente o tema, da família, da tua mãe que você trouxe. Você tem irmãos? Como foi essa infância? E você alguma vez na sua vida, não vou falar da infância, mas na tua parte ali de menina, de jovem, nas decisões de projetos, você se via 1% do que você é hoje? Porque eu não via, aliás, eu já era cantora e atriz, né? No meu sonho eu já era com 20 anos. Quando eu fizer 20 anos, eu quero ser cantora, eu quero ser atriz e quero ter um programa. Mas o programa era outro tipo de programa, era de calouros, mas tudo bem. Enfim, adiante. Chegaste, foi assim. Pronto, eu não sabia. Mas também não deixa de ser uma música, a dança, Claro. né?
Pronto, a gente vai falando diariamente e é a música que a gente canta. Diga-me lá. Olha, não sei, a minha infância foi uma infância feliz, foi uma infância muito feliz. Os meus pais são professores e andavam por 50 mil terras em Portugal, portanto deram aulas em vários sítios. Passei algum tempo com os meus avós, sobretudo os maternos, e isto para dizer o quê? Porque a minha avó materna teve uma influência muito grande, eu acho até hoje, na forma como eu observo a moda e no facto de eu gostar tanto, porque eu recordo-me de estar com a minha avó, sentávamos no chão, eu ia buscar bonecas e a minha avó guardava todos os bocadinhos de tecido possíveis e imaginários. Fazia roupa. Fazíamos roupas juntas para as bonecas. A semente dela está aí. A minha avó ensinou-me a costurar. Não era uma maravilha, não é? Porque era uma miúda na altura, mas pronto, sabia dar uns pontinhos, sabia cozer um botãozinho, por aí fora. E eu acho que ficou ali esta semente, sabes? E depois, eu sempre fui uma criança que teve que se adaptar. Os meus pais iam para uma escola, eu ia atrás deles. Depois iam para outra, andámos aí a percorrer Portugal inteiro e eu tinha que me adaptar. Então, houve uma altura que eu já fazia amizade com toda a gente, eu já iniciava as conversas, porque para mim aquilo já era normal. Claro. Eu tinha que fazer um esforço todos os anos por fazer novos amigos. Pronto. E se eu até algum tempo atrás dizia à minha mãe, porque vocês se calhar tomaram más decisões, porque eu podia ter tido uma vida mais estável, a verdade é que também me obrigou a ser esta pessoa, sabes? É para fazer o quê? É para ir onde? É para falar sobre o quê? É para... Faz sentido hoje. Era necessário aquele percurso, aquelas mudanças, aquelas viagens. Sabes? Ou seja, eles fizeram o melhor que podiam, não era uma altura fácil também para eles. E na verdade eu tirei muito disso, sabes? Tirei mesmo muito disso, de conseguir falar com qualquer pessoa, iniciar uma conversa, não ficar ali... Eu tenho que partilhar contigo que você sofreu, ou digamos sofreu hoje, você não vê não tem essa visão, mas você tinha essa questão da adaptação e ter que mudar. Mas acredita, para mim que fiquei em casa, enquanto a minha mãe saía para dar aulas, foi muito pior. Pois. Porque eu dizia, eu também quero ir. eu fugia para procurar minha mãe, para ir com ela no autocarro. Então, se para você foi complicado você mudar por acompanhar os teus pais, para quem ficou, né? Lá está. E por conta disso, Catarina, eu tenho a questão do trauma do abandono, que a gente vai trabalhando e vai se curando, sim, mas digamos que isso é uma cebola gigante que já está pequenina em vista do que foi. Mas vira e mexe, ela tá aí a bater na porta. A Renata abandonada. Eu falei, epa, criança, Chega. calma. Hoje nós já estamos aqui. Temos maturidade para perceber que... Não surta. Sim. Mas é assim. Sim, é assim. Sim. E eu falo, por mais, eu estou curada. Eu já estou melhor do que fui. Sim, mas de vez em quando aparecem umas coisinhas. Sim. E nos mínimos detalhes. Sim. Porque ao contrário do que muita gente pensa, não é aquele movimento gigantesco. Não. Claro que não. São as coisas sutis. Sim. As pequenas coisas que compõem Está em tudo. a grandiosidade da nossa vida. E o que hoje você tem consciência que lhe foi uma dor, um trauma? Olha, se calhar, eu acho que a situação mais difícil porque eu passei e que talvez eu ainda não tenha fechado na plenitude, possa ter sido eventualmente a morte do meu avô, com quem eu passava imenso tempo. Eu toquei acordeão durante uns anos. O pai da minha mãe. Eu toquei acordeão durante uns anos e ele estava sempre ali comigo e tal, a ver se eu tocava e se estava... Era uma pessoa muito presente. De todos os meus avós, se calhar, era o mais presente. E o que eu senti na altura, quando ele morreu, foi que eu não lhe tinha dito tudo aquilo que eu queria dizer, sabes? Então é muito uma coisa que eu digo muitas vezes, que é, não deixem nada por dizer, porque eu já been there, done that, não quero voltar. Eu acho que foi a situação que mais me marcou pela negativa. Pela negativa, ou seja, não me mudou, Sim. Mas se eu tiver que falar de uma situação que me tenha impactado muito enquanto pessoa, se calhar vai ser essa. Tinha acabado de começar a trabalhar. Eu ia perguntar que idade você tinha quando... Tinha acabado de começar a trabalhar, foi em 2009, portanto tinha entrado na empresa de onde saí este ano. Eu entrei a 15 de setembro e o meu avô deve ter morrido a 20 e qualquer coisa de setembro, portanto foi ali muito no início. E era um início já tão difícil para mim, porque era uma realidade nova, mais esta situação. O luto. Não foi nada fácil, não é um tema sobre o qual eu tenha falado,
mas é um tema que eu acho que se calhar foi o mais difícil de gerir, porque até hoje não está totalmente fechado na minha cabeça, Uau, sabes? que bom! Talvez ele possa ser contribuição. Sim, é um tema que não Né? está, sabes? Não está totalmente fechado. Acho que sim, eu acho que foi esse o momento. E eu falo que muitas vezes nós não estamos preparadas para enfrentar a situação. Sim, E também é preciso um cenário favorável para que a gente esteja seguro para dar o passo, sem pressa, no nosso time e nos permitir esse processo. e eu acho que tu tens mesmo que querer Sim, e que ser curiosa e que ser mente aberta. Houve muitas coisas que eu descobri nos últimos tempos e que de facto me ajudaram muito a vários níveis, porque eu tenho muitas pessoas que dizem, mas tu tens sempre esse semblante de pessoa muito confiante. Serena, então mesmo E que sabe o que está a dizer. Eu sei, mas não quer dizer que eu seja extremamente confiante 100% do tempo. Aliás, a grande verdade é que quando eu estava a estudar, era muito pequenina ainda, houve ali, eu era assim, aquela criança de cara redonda, que ainda hoje sou, é cara redonda, não era gordinha, mas também não era magrinha, e portanto eu sempre tive e tenho questões com o meu corpo. Sempre. Tanto que hoje eu sou muito transparente e sei disto e, sabes, aceito só. Que é assim e que não gosto e que não gosto de mostrar, mas aceito o meu corpo como ele é. Mas sabes, por exemplo, aquela coisa um bocadinho, enfim, se calhar infantil, não sei, de não querer ir para o ginásio porque acho que está toda a gente focada em mim. Ninguém está focado em mim, ninguém quer saber de mim, certamente. Mas, sabes, é uma coisa tão gritante lá inconsciente, consciente, que não... Pronto. Ui. Sabes? Portanto, eu agora treino em casa, tenho treino com PT e sinto muito mais confortável com aquela pessoa que já sei que posso confiar. Os ginásios deixavam-me muito... tensa. Sim, com receio. Mas eu falo que não és a única. Eu tenho várias mulheres bem-sucedidas, lindas e maravilhosas. A maioria não tem sobrepeso. Eu tenho um corpo bonito. E tem essa questão de, vai estar todo mundo olhando para mim. Eu falo, olha, vocês estão todas iguais. Vão vocês três, que vocês se conhecem, são 3 clientes, vão juntas. Porque... Sim, se olhamos para as outras. Está todo mundo a lutar pelo seu, a travar as suas lutas, as suas batalhas internas. Conscientemente eu sei que ninguém quer saber de mim. Até pode, muita gente quer saber, Não, mas... mas entendes, mas é aquela coisa... Mas sei lá, isso acho que é fruto de... E é um exercício, é um fantasma e é uma coisa que no momento você vai. E imagina, isto vem de um lugar onde tinhas miúdos, e os miúdos também são... Eu costumo dizer, os miúdos às vezes são bem mauzinhos, às vezes também inconscientemente, porque ainda é muito no início, mas bem mauzinhos, não é? Isto eram coisas que eu ouvia. Claro. Gordinha, não sei o quê, a carinha redonda e tal, aqueles nomezinhos todos. Tu vais... Aquilo vai enchendo, tu continuas a levar aquilo contigo para sempre. E sim, é um tema. Não é um tema que me afete, ou seja, nunca tive... Que me afete de forma profunda, mas eu estou consciente que tenho muitas questões com o meu corpo e que, sei lá, penso 1000 vezes o que é que vou vestir, o que é que não vou vestir, que é para ficar daquela forma e tal. Mas isto também é o próprio cuidado, não é? Às não vezes é só... que eu te vi, você estava sempre fantástica. E também, quando vejo, vou na rede social, te ver e comenta, né? Está sempre maravilhosa. Porque sabes que eu acredito mesmo, e isto eu tento mesmo passar às minhas clientes, se nós não cuidarmos de nós, ninguém vai cuidar. E não vou sequer conseguir cuidar do outro. Claro. Então, eu a tenho gente que só dá estar o que bem. tem. Tenho que estar bem, não posso estar mal. Seja do ponto de vista não é, mais físico, seja também interiormente. Aliás, eu acredito que o trabalho vem de dentro para fora. Sempre. E eu vou-te dizer, Renata, eu tenho clientes que vêm ter comigo e que eu digo, não é o momento para mim. Não é o momento para mim. Sim. É o momento de ir lá atrás, trabalhar com outra pessoa e depois nós trabalhamos. Claro. Porque enquanto aqui não tiver resolvido, eu até posso deixar aquela pessoa, sabes, incrível, fazer uma maquiagem incrível, vesti-la dos pés à cabeça. Mas vai ficar uma dependente de você para andar. Sabes, não fica descalço. Há um pé que fica descalço. Não dá. Então eu acredito neste trabalho muito conjunto. E esse caminho, isso que você tocou agora, é crucial. Quando os profissionais sabem o lugar deles,
Eu tenho casos que eu falo, a gente vai precisar da ajuda de um psiquiatra. Credo, psiquiatra, você acha que eu tô louca? Não, precisamente o contrário. Eu tenho certeza que a parte medicamentosa vai ser fundamental para que a gente Consiga fazer essa trajetória da melhor forma. Não adianta nadar contra a correnteza. Eu também tenho o contrário, eu tenho clientes que passaram também por terapeutas amigas e que estavam também enfim, tinham aqui todo um conjunto de situações internas que tinham que ser tratadas e trabalhadas, e quando estiveram prontas, esta minha amiga disse, olha, amiga e também as clientes, olha, está na altura de tu entrares. Eu acho que esta pessoa pode beneficiar. Ok, mas eu também faço o exercício contrário. Há coisas que eu não sei tratar, não é para mim. Claro. É para vocês. Saber o nosso limite é fundamental, fundamental. Ou quando está comigo e o negócio já andou mais, porque já destravou o lado pessoal, mas agora você precisa de um coach, você precisa, Renata, de uma Catarina na tua escuta, vida. a saúde mental é uma coisa prioritária nos dias que correm. Eu não posso assumir que a pessoa está bem e que só quer, sabes, saber qual é que é o biotipo e não consigo trabalhar assim. Eu Que não cor consigo. que eu uso? Que roupa que você acha que eu fico melhor? É porque você não deve é ouvir isso 1000 vezes. Muitas vezes. Não é assim tão simples. Eu tenho pessoas que me pedem, quero fazer o teste de cor. Eu faço. Mas o que é que se passa? E quando eu começo a perceber o que se passa, isto não está dependente de um teste de cor. Se fosse só um teste de cor, não Como é. eu costumo dizer, o buraco é mais embaixo, né? Muito mais, muito mais. Sim. Catarina, estamos a chegar aqui ao final do podcast, mas se as pessoas quiserem encontrar, diz o nome da tua profissão, o teu nome de família, porque eu não verbalizei, para não errar, gente, vou falar a verdade. Então, diz o teu nome de família e em que você pode auxiliar as pessoas. Tá, então, a minha página, eu trabalho muito através do Instagram, tenho também o website que se chama The Catwalk by CC. Eu vou dizer as letras para ser mais fácil: THECATWALKCC. Ok, mas vamos depois pôr no post. Sim, exatamente. Pronto, e tenho o meu website, tenho o meu Instagram, estou diariamente no Instagram, no TikTok nem tanto, mas também tenho página. E estou associada, de facto, a algumas instituições em Portugal, onde certamente me vão encontrar se forem fazer mestrados e afins. E eu acho que é isso. O meu nome de família é Carnaz, portanto, Catarina Carnaz. A minha página está com o label de CatC. E é isso. Portanto, tudo o que tem a ver com projetos mais alargados de consultoria de imagem, que tenham aqui um cunho de employer branding, portanto, de marca pessoal, eu trabalho mesmo muito, porque o meu foco sempre foi este. Eu fui responsável de marketing e comunicação durante 16 anos, então trabalho muito com marcas. Marca de produto, de serviço e, neste caso, marca pessoal. Como é que eu me vendo, como é que eu me posiciono. E aqui eu trago os temas da imagem e os temas do comportamento, porque para mim, imagina, Renata, tu estás linda e maravilhosa, como estás sempre, mas imagina que chegavas aqui e que bloqueavas e que não conseguias ter o tom de voz certo, não conseguias comunicar comigo, não conseguias olhar para mim, nada disto teria corrido como correu. Claro. Então, para mim, isto tem que ser o todo, não pode ser só a parte. Só uma parte, exato. Não pode. Exato. Catarina, estou muito feliz de te ter aqui. Tenho certeza que os nossos espectadores vão na tua página saber mais sobre o seu trabalho. Espero que os teus também venham conhecer o nosso trabalho aqui na Figueira TV. Sigam a Renata e o Figueira TV e por aí fora. Tenho certeza que esse é apenas o início dessa nossa conexão. Aliás, o início já foi lá, né? Lá atrás. Lá atrás, no congresso, que estivemos juntas. Mas, de certa forma, estamos ligadas, os nossos trabalhos se cruzam, porque é um... É aquilo que falamos agora. Complementar o outro. Sim. E eu tenho certeza que vocês, que se derem, se estejam abertas, né? Eu tenho certeza que quem está aberto a ver esse programa vai tirar daqui insights e vai enxergar, talvez se enxergar no meu lugar, no lugar da Catarina, e vai ver que os caminhos da consciência são mesmo cruciais para que você saia de onde você está e siga a tua jornada com total consciência de que só você pode escolher. Então, olhando para os caminhos da tua consciência, assista esse programa e receba os insights e ideias que a partir daqui sairão. Obrigada e até o próximo programa. Obrigada, querida Renata. Obrigada por tudo.